Tudo bem, povo de Deus? Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Ó, quanto amo a sua lei, é a minha meditação todos os dias. Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Deus manda Jonas para Nínive. Para Nínive. Ele vai para Tarsis. Tu conhece a história? Deus mandou ele para um lugar e foi para outro. Diretamente ao assunto. Você está fazendo a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Jesus chega a dizer, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Servo não tem direito próprio. Deus falou, vai para Nínive. Ele pegou um barco e foi para Tarsis. Ele saiu da direção de Deus e pagou um preço muito alto. Só não morreu porque ele se arrependeu dos seus pecados e depois entrou no querer de Deus. Tu tá entendendo? E levou muitas pessoas a sofrer com ele naquele navio. Porque se você estiver, irmão, fora da direção de Deus, você não vai ver as coisas acontecer na sua vida. Eu conheci um homem, que ele era um missionário, viajava, ganhava almas para Jesus, mas um dia ele cismou de querer ser pastor. Mas o chamado dele era para ser missionário. Ele cismou de ser pastor, abriu uma igreja, ficou um tempo. Depois só ficou a esposa dele, as filhas dele, e depois fechou a igreja. Tu tá entendendo? Porque o chamado dele era para ser missionário. Tu tá entendendo? Se teu chamado é para ser evangelista, continue sendo evangelista, meu irmão. Que você vai ver as coisas acontecer. Mas quando você quer exercer uma função que Deus não chamou para você, que você não tem chamado, não vai dar certo, irmão. Tu tá entendendo? Quantas pessoas que davam uma aula dominical muito abençoada, olha, Deus aprovava a aula dominical na sua vida, aí você se irmou de ser pastor, te ofereceu uma proposta para você ser pastor, e você não tem chamado para isso. Tudo é um chamado, sabia disso? Aí você deixou de ser, parou de aula dominical, passou a pastorear, e não está sendo um bom pastor, como eu vi um homem falando na rádio, né? Que ele era um bom diácono, o pastor levou ele a pastor. Aí o irmão falou assim, outro pastor fez lá, aí está um bom diácono e um péssimo pastor. Você está entendendo? Então, meu irmão, procure estar na direção de Deus. Talvez tudo não é na tua vida que você está fazendo algo que Deus não mandou você fazer. Às vezes você estava numa igreja, lá, não sei aonde, e lá tu via resultado. Agora você foi para uma igreja que tem muita gente, o pastor é famoso, mas você saiu da direção de Deus. Tu tem que ficar aonde que Deus quer que você esteja. Se Deus mandou você ficar lá no morro, fica lá no morro, irmão, que você vai ser abençoado lá. Eu costumo dizer que eu prefiro comer feijão com arroz ou ovo dentro da vontade de Deus, mas não quero estar num palácio comendo carne todo dia fora da direção de Deus, porque Deus não vai ser comigo. Então, meu irmão, hoje você reflete. Você está dentro da vontade de Deus? Você é um presbítero chamado por Deus? Você é um pastor chamado por Deus? Você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Se você tiver certeza, você vai ver os frutos. Pela misericórdia de Deus, Deus já tinha tinha usado a irmã Dice na Bacia do Éden, que eu ia ser pastor. Era novo convertido. Ela teve uma visão que eu me via dirigindo um carro. Depois eu fui saber que dirigir carro é dirigir igreja. Depois de 15 anos, eu passei a dirigir uma igreja para a glória de Deus. E um dia Deus falou comigo que aqui na minha casa, nesse lugar que eu estou, que ia colocar uma igreja na minha mão. Era só abrir e começar. E como Deus falou, se cumpriu tudo para a glória de Deus. Tu tá entendendo? E pela misericórdia eu vejo o resultado no meu ministério. Resultado. Porque Paulo fala em Romanos 1, versículo 1. Paulo chamado para ser apóstolo. Ele tinha sido que foi chamado para ser apóstolo. Tá entendendo? Então, tem muitas pessoas que é pastor, mas às vezes não foi chamado para ser pastor. Porque para ser pastor, irmão, ele tem que ser paciente, ele tem que ter o fruto do Espírito Santo.
Não é só chegar lá e pregar, não, porque o maior trabalho do pastor está aqui fora. Tu está entendendo? Então, vê se você está fazendo o que Deus quer que você faça. Tá bom? Entre no querer de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pense nisso e um abraço.